Oi, pessoas! Vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, com o título Ser Líder, Ser Autor da Sua Própria História, o resgate da liderança do eu, tá? Duas questões básicas que vamos ver logo de início. Quem é esse eu? Não é aquele, eu quero, eu faço, eu aconteço, não. Não é esse eu egoísta, tá? Esse eu é a representação da nossa capacidade de decidir, de escolher. É a nossa capacidade de equilibrar as nossas decisões, tá? É a nossa consciência crítica. E por que resgate? Resgatar. Por que eu preciso resgatar o eu? Em que momento foi que ele foi sequestrado? Ou eu me perdi dele? Gente, imagine você num teatro e a peça que está sendo apresentada é a peça da sua vida. Quem é você? É o espectador, aquela pessoa que apenas assiste, chora nos momentos tristes, ri momentaneamente nos momentos felizes, mas não tem nenhuma atitude para interferir. Ou você é autor da sua história, você é aquela pessoa que se levanta, que interfere, que busca, que quer alcançar, que quer mudar, quer fazer o diferente. Então, quando a gente fala em resgatar a liderança do eu, é porque nós estamos mergulhados numa sociedade em que a gente tem discriminação, problemas sociais, problemas econômicos. E quando esses problemas interferem na nossa vida, direta ou indiretamente, muitas vezes nós não temos atitude, não nos levantamos, não modificamos, apenas recebemos as pancadas e lamentamos porque não foi diferente. Quando a gente tem consciência do nosso eu e nós somos líderes de nós mesmos, nós temos essa capacidade de não permitir que as situações nos façam tão mal. Não permitir que as pessoas nos agridam tanto. Você já parou para observar que quando a gente tem expectativas muito altas, nós sofremos mais? Com isso, eu não estou falando que a gente não deve ter expectativas, mas às vezes a gente tem que ter cuidado com as expectativas. Quando eu sou líder de mim mesmo, líder de si mesmo, eu tenho a capacidade de ter consciência das minhas falhas, de quem sou eu, de quem são as pessoas que me cercam. Porque quando eu sei quem eu sou e quando eu sei quem são as pessoas que me cercam, ou pelo menos eu tenho consciência de avaliar as características dessas pessoas, eu posso estabelecer metas claras que me possibilitem alcançar meus objetivos, me conhecendo, sabendo minhas limitações. E não permitam que eu espere tanto de uma pessoa que não possa me dar aquilo que eu estou esperando. Isso vai fazer com que eu sofra bem menos, tá? Às vezes nós estamos, por exemplo, num relacionamento e eu quero que a pessoa que está comigo me dê o que eu daria. Então eu acabo cobrando dessa outra pessoa uma personalidade, uma característica, uma ação que seria minha e não dela. E isso me faz sofrer. Mas por outro lado, eu tenho que entender que aquela outra pessoa, ela teve uma educação diferente da minha, ela tem um temperamento diferente do meu, ela teve outras experiências, então faz com que ela tenha atitudes diferentes das minhas. E isso não é de todo negativo, a questão é eu saber administrar isso e reconhecer que eu sou uma pessoa e a outra pessoa é outra pessoa. E a beleza da vida está aí, nessas diferenças. O que acontece hoje? A gente vive numa sociedade onde as diferenças elas são vistas como coisas extremamente negativas. O mal do ser humano é ele basear o certo e o errado pautado nas suas próprias convicções, como se eu fosse o senhor da verdade, a senhora da verdade. Então tudo que está ao contrário do que eu penso está errado. Então temos que ter cuidado com as nossas métricas, a gente tem que ter cuidado com nossas expectativas, com o nosso padrão de verdade, de justiça. Augusto Cury, que é o autor do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, ele diz que
a gente como ser humano não honra a capacidade pensante que nós temos, porque vivemos numa sociedade no qual temos tantas riquezas de pensamentos e a discriminação, ela é tão crescente, o desprezo pelo outro, a indiferença. Então, às vezes, a gente está tão envolvido nesse corre-corre que a gente acaba sendo essa pessoa indiferente, discriminadora. E a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso, a importância do resgate da liderança do eu. Porque quando eu resgato esse senso de liderança, esse senso crítico, essa consciência crítica em mim, eu vou poder avaliar melhor as coisas e as pessoas que me cercam. Então, é um pensamento muito interessante quando a gente para avaliar quem eu sou, quem você é no meio onde você está. Quem é você no seu trabalho? Quem é você como filho, como marido, como esposa? Você tem sido aquela pessoa que simplesmente é espectador das situações? Ou você tem sido aquela pessoa que tem buscado escrever a sua história? Eu quero passar por um determinado lugar e marcar aquele lugar. Eu quero dar o melhor de mim. Eu quero ter um propósito de vida. Isso é o que nos resulta o resgate da liderança do eu. É sermos pessoas pensantes, ricas, belas, no sentido de aproveitar a vida em toda a beleza que ela tem e poder contribuir para que as situações elas sejam mais coloridas. Então você, quando eu digo nós estamos em meio a uma situação muito difícil nesse momento, né? A pandemia, que tem trazido muitas tristezas, muitos momentos nostálgicos, mortais mesmo, para algumas pessoas, infelizmente. Mas a gente tem que observar também o que é que isso trouxe de positivo. A pandemia, Sheila, não tem nada de positivo. Será? O ser humano, ele por natureza, ele é acomodado. Já observou, quando está tudo bem, a gente não faz nenhum esforço para que fique melhor, pelo menos a maioria de nós. Mas se você observar também, quando na nossa vida há uma tempestade, há uma situação muito difícil e nós somos confrontados, nós despertamos para algumas coisas. Buscamos mais, corremos mais atrás, somos motivados a buscar o melhor, a buscar a mudança. Então, quando a gente vai olhar toda a questão da pandemia, o que é que ela também traz? Muitas pessoas estão valorizando mais a família. Muitas pessoas estão valorizando mais as pessoas. Muitas pessoas estão se reencontrando. Porque esse momento que nos separou do mundo e nos trouxe mais para casa, muitas vezes, esse momento nos faz repensar quem nós somos, quem são as pessoas que estão conosco. Infelizmente, existem pontos negativos, como, por exemplo, a gente conversou um dia desse, casamentos, pessoas que estavam tão acostumadas a estar fora e estar tão pouco envolvidas que, a partir do momento que começaram a conviver mais, descobriram-se pessoas estranhas. Então, os divórcios, por exemplo, aumentaram exponencialmente. E a gente cai a ficha para perceber que a gente muitas vezes estava dentro de casa convivendo com pessoas que a gente nem conhecia, ou que a gente nunca se deu o trabalho de conhecer. O divórcio é, em potencial, a melhor situação ou a melhor opção? Necessariamente não, porque você está sendo confrontado a conviver e a conhecer uma pessoa que você deixou lá, que se desencontrar em algum momento, se perdeu dela. E agora você está tendo uma chance de reencontrar esse relacionamento, de reencontrar essa pessoa. É fácil? Não é. É muito difícil. Mas é possível, porque um dia você encontrou com ela e você decidiu estar com ela. Então vem os filhos. A gente está acostumado também, eu agora sou mãe, né? E você está em casa, tem todos
as estratégias, as dificuldades de lidar com uma criança, com a pessoa dentro de casa, uma nova pessoa, outra personalidade, outro temperamento. Então, você que estava acostumado àquela situação de minha casa, meu trabalho, meu esposo, minha esposa, agora você tem que agregar uma outra situação. Cuidado no filho, horários, preestabelecer horários, escola, são outras coisas que você vai tendo que somar. Então, isso tudo não pode ser visto apenas de uma maneira negativa. São estágios. Nós somos crianças, adolescentes, jovens, adultos, começamos a trabalhar, conhecemos uma pessoa, casamos, temos filhos, trabalhamos fora com tantos potenciais e a gente quer alcançar tanta coisa, uma faculdade, uma pós-graduação, então tudo isso vai agregando e vai diminuindo o meu tempo e às vezes meu leque de possibilidades. Quando a Bíblia fala no solteiro, se você for solteiro, né, aproveite, não case, com as minhas palavras, não é dizendo que você não deve casar porque a melhor vida é de solteiro. É num pensamento de que quando você é solteiro, você tem tempo, você tem disposição para ir buscar coisas novas, que quando você é casado, muitas questões vão lhe impedir para certas coisas. Você tem um marido ou uma esposa, você tem que trabalhar para manter a casa. Aí você tem um filho, você tem responsabilidades, são outras responsabilidades. Isso não quer dizer que é ruim, isso quer dizer que você está ampliando suas responsabilidades e muitas vezes diminuindo o seu tempo para coisas novas que você faria se você fosse solteiro. Então, em meio a todas essas realidades, quando a gente tem consciência crítica e somos líderes de nós mesmos, nós temos a capacidade de trabalhar toda essa realidade, de administrar toda essa realidade, sem nos afundar numa tristeza, numa depressão, porque eu era isso e agora eu não sou mais, eu podia isso e agora eu não posso mais, porque a sociedade é doente e o que é que eu sou aqui, qual o meu propósito de vida. Então, às vezes, são tantas situações, perguntas, questionamentos, que a gente, às vezes, se encontra naquela situação. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Quando a gente é líder de si mesmo, a gente tem a capacidade de entender quem eu sou, o que é que eu estou fazendo onde eu estou, no que eu posso contribuir e aonde eu posso chegar.